Olá, alunos da segunda série do ensino médio. Hoje nós vamos ver o capítulo 22, que fala o que é a revolução, porque na aula anterior a gente viu o capítulo 21, que ele fala o que é a mudança social, né? Aqui a gente vai ver o que é a revolução, qual a diferença entre a revolução e a mudança social. A revolução é quando ela transforma a estrutura da sociedade, transforma as estruturas políticas, econômicas da sociedade, né? Diferente da reforma social. Quando a gente tem a mudança, ela às vezes é uma reforma, modifica algum aspecto da sociedade, mas continua sendo a mesma estrutura social, né? Aí aqui nós vamos ver exemplos de revoluções, tá? Que aconteceram no século XX e revoluções que aconteceram anteriormente também, no século XVIII. Aqui, o termo revolução, ele relaciona-se ao processo que altera a vida da humanidade. Por exemplo, a revolução agrícola, que mudou a forma de produção de alimentos, a revolução industrial, né? São exemplos de revoluções. Hoje a gente está vivendo uma revolução, né? Que é a revolução baseada na informática, na engenharia genética e na nanotecnologia. E também ocorreram algumas revoluções no século XVIII, chamadas de revoluções burguesas, porque foram lideradas pela burguesia e mudaram a estrutura da sociedade. E outras revoluções que aconteceram no século XX, que tiveram participação da população e também alteraram as estruturas sociais. Nós vamos ver aqui mais na frente. Primeiro aqui, revoluções clássicas. Ó. Revolução Inglesa, que propunha limitar o poder do rei, que lá tinha monarquia absolutista, e eles queriam que o parlamento, né, tivesse também. Parlamento era composto por representantes da sociedade e que o parlamento também tivesse participação nas decisões políticas. Então ocorreram as revoluções inglesas, né? Revolução Gloriosa, duas revoluções, né? Revolução Gloriosa e outra revolução. A Revolução Americana, que foi o movimento de independência, os Estados Unidos foi o primeiro país a se tornar independente aqui na América, mas depois aconteceu o processo nos outros países da América Latina, né? Processo de se tornar. Imagina como isso mudou a estrutura da sociedade, ele passar de colônia, essas colônias americanas aqui, né? Brasil, colônia de Portugal, os países latino-americanos, Estados Unidos, colônia da Inglaterra, passar de colônia a país, né? Se tornar um país independente. Então, é um exemplo também de revolução. A Revolução Francesa, que aconteceu no século XVIII, eles lutavam contra a opressão da maioria da população, né? Que a sociedade era estamental, tinha o primeiro estamento, clero, o segundo estamento, a nobreza, o terceiro estamento, a população, onde estava a burguesia, os camponeses, e a burguesia que liderou a revolução. E após a revolução, ocorreu a ascensão da burguesia. De classe explorada, eles se tornaram classe dominante. E a luta na Revolução Francesa, eles tinham vários objetivos: acabar com a monarquia, também absolutista, implantar a república, né, que isso aconteceu, foi um longo processo, e acabar com a exploração do terceiro estamento, né? E ela serviu de modelo para várias mudanças que foram ocorrendo nos outros países também, da Europa, né? Agora vamos ver aqui experiências revolucionárias no século XX. Revolução Mexicana, que foi um grupo, foi mais uma revolução que queria a reforma agrária, né? A maioria eram os camponeses que lutava contra o domínio de uma ditadura que tinha 20 anos, que estava no poder, né? E tinha apoio dos Estados Unidos e dos grandes latifundiários lá, dos grandes industriais,
e eles buscavam que ocorresse uma reforma agrária, né? Porque 1% da população detinha 97% das terras. Então, era uma situação de muita desigualdade. E os camponeses queriam a redistribuição das terras, né? Aí, ao final, eles conseguiram. Os trabalhadores camponeses conseguiram isso aqui. A Revolução Comunista na Rússia. Em 1917, a Rússia era uma monarquia. Eles derrubaram a família a família que dominava, né, da monarquia, que era do czar Nicolau II, e ocorreu a tomada do poder pelos bolcheviques, liderados por Lenin e Trotsky. A família Romanov, né, que era essa família que estava no poder, foi executada, né? Eles foram retirados do poder e executados para que acabasse com a monarquia no país. O movimento ele teve como base o movimento operário e soldados organizados, que era chamado sovietes. Sovietes era a população mesmo, organizada, que estava engajada no processo revolucionário. Após a ascensão desses bolcheviques, né, e junto com os sovietes, os bolcheviques dominaram, né, e acabou que os sovietes perderam um pouco de poder dentro dessa estrutura que foi criada. E aí foi criada uma república socialista, né? E o governo ele enfrentou oposição de diversos setores dentro do país mesmo, porque eles queriam eles achavam que o governo estava sendo autoritário, né? E tirando as liberdades individuais que tinha dentro do país. Entre 1919 e 1921, teve uma guerra na Rússia, e os países que não aceitavam a Revolução, eles enviaram tropas para apoiar o exército, que era o exército branco e o exército vermelho, né? O exército vermelho ele era liderado pelo Trotsky e conseguiu derrotar os contra-revolucionários. Isso era para impedir que a revolução se consolidasse, que essa guerra ocorreu, né? A partir da Primeira Guerra Mundial, também houve uma interferência, porque ela abalou a estrutura lá do governo que estava sendo estabelecido, né, o governo bolchevique. A União das Repúblicas Soviéticas Socialistas foi fundada em 1922, quando eles anexaram alguns países que faziam fronteira com a Rússia. A propriedade privada foi extinta e eles buscaram modificar a estrutura estatal e de serviço. Só que com a morte do Lenin, em 1924, o Stalin assumiu o comando, né? Então, começaram os problemas, porque aí o governo do Stalin é considerado que foi muito autoritário. E nesse momento tinha vários grupos dentro do país mesmo que queriam acabar, mudar, né? Não continuar com a revolução. Então, o Estado foi se tornando cada vez mais opressor e autoritário, até que entrou em colapso e a União Soviética deixou de existir em 1991. Outro exemplo de revolução no século XX, a Revolução Chinesa, onde foi implantado também o socialismo, com o líder Mao, né, Mao Tse-tung. Eles implantaram o socialismo, só que hoje, depois da morte do Mao Tse-tung, o comando ficou na mão do Partido Comunista. E hoje lá tem um modelo assim diferente, né, que é chamado, eles chamam de economia planificada de mercado, porque eles produzem, fazem exportação, importação, comércio com o mundo inteiro, e a China se tornou, né, um país muito importante mundialmente. A Revolução Cubana também é um exemplo de revolução no século XX, porque mudou a estrutura da sociedade lá, porque lá tinha um governo desse Fulgêncio Batista, que ele era ligado aos Estados Unidos,
Então, ele fazia com que o país fosse subserviente aos Estados Unidos. Quando Fidel Castro conseguiu, com o grupo revolucionário dele, conseguiu tirar o poder desse Fulgêncio Batista, ele acabou com aquele domínio dos Estados Unidos sobre o país, né? E aí foi implantando as reformas. E aí ele declarou em 1961 que Cuba era uma república socialista. E começou a implantação das reformas, né? Vamos ver aqui um breve balanço. Cada revolução significa uma experiência de emancipação, como essas que a gente viu, né? Emancipação possível no processo de autonomia desejada. Os movimentos vistos aqui são de sociedades que alteraram sua estrutura e seu modo de vida, mas avançaram pouco no processo de liberdade e emancipação. Por isso, não são mais parâmetros para as mudanças que ocorrem atualmente. Apesar dessas revoluções terem mudado a sociedade, tentado melhorar, né, as condições de vida do país, elas tiveram grandes falhas, né? Perda de liberdade de expressão, liberdade da população, né? Então, aqui, elas não são parâmetro para que ocorra um processo da mesma forma que atualmente, né? Na sociedade atual, a gente tem o desenvolvimento máximo das transformações iniciadas pela Revolução Industrial. Está surgindo novas formas de mudança que não são necessariamente ligadas à ideia de transformação e buscam-se mudanças específicas por meio da emancipação dos poderes existentes e da criação de alternativas coletivas, né? Só que hoje, se for pensar numa revolução para mudar totalmente a sociedade, não é possível imaginar, né, como que seria um processo assim, né? Então, hoje o processo para pensar numa revolução ficou mais complexo, né? Aí vocês vão fazer o exercício sobre esse capítulo 22. São 4 perguntas, né? Que eu coloquei lá no texto. E na próxima aula a gente vai ver o próximo capítulo, que são questão de mudança social no Brasil. Quais as mudanças sociais que aconteceram ao longo da história do Brasil. Até mais.